Tudo começa logo depois que o Patrício encontra o Cielo, chama por ele, o Cielo se aproxima, lhe dá bom dia sem saber quem é o Patrício ainda e pergunta em que ele pode servir a ele, e o Patrício pergunta se ele é o Dom Cielo. O Cielo fica meio cabreiro ali, ele responde que sim e pergunta quem é ele. O Patrício responde que ele se chama Patrício Torres Landa, o irmão do Rodrigo. O Cielo continua meio desconfiado ali e pergunta em que pode servir a ele, e o Patrício diz que veio ali para conhecer o menino Matheus e que o irmão dele e a Alexia têm falado muito dele e ficou com muita vontade de conhecê-lo. O Cielo continua ali muito desconfiado com tudo isso e ele diz que o Matheus não está e que ele saiu porque foi fazer um mandado com a Jude e que não sabe que horas ele voltará. O Patrício diz que isso é uma pena e pergunta se para ele está tudo bem se ele ficar ali esperando. O Cielo diz que não sabe se isso é certo e diz que vai pedir algo a ele para que ele diga ao irmão dele, o Rodrigo, e o Patrício diz que sim, que é claro, e pergunta do que se trata. O Cielo fala que já percebeu tudo, que ele quer adotar o seu filho Matheus, mas que a resposta é não. O Patrício pede a ele para que, por favor, que ele não se precipite porque o Rodrigo está apenas pensando no bem do menino e nada mais. O Cielo fala que sim, que pode ser e que seu filho tem muitas necessidades e que ele, o Cielo, tem necessidade de ficar ao lado dele e que eles não podem separá-los. O Patrício fica muito pensativo ali e depois ele diz que acredita que a intenção do irmão dele não é separá-los e que apenas ele quer dar a ele uma vida melhor, mas que já que ele e o Cielo têm tomado a decisão dele, ele e o Patrício, quer apenas lhe pedir um pequeno favor, apenas um. O Cielo diz que então ele fale o que é e o Patrício então responde para ele que precisa que ele leve ele ao lugar exato onde ele encontrou o menino Matheus. O Cielo fica muito confuso ali e o Patrício repete que sim, que quer que ele leve ao lugar exato e que é só isso que ele pede, porque ele quer ver com seus próprios olhos onde ele encontrou o Matheus em exatamente 5 anos atrás. Antes de continuar aqui, peço a vocês que, se possível, deixem o seu gostei, se inscreva em nosso canal e deixe o seu comentário. Gosto de ler todos eles e também não esquece de deixar o seu nome e a cidade de onde você nos assiste, beleza? Assim o YouTube sempre notificará você de vídeos novos todos os dias. O Cielo então toma a decisão de levar o Patrício e ao chegar lá, o Cielo aponta e diz que foi justamente ali naquele lixo onde ele encontrou o Matheus e que naquela noite caía muita água em uma chuva muito grande e que não parava de chover por nada. O Patrício diz que sim, que entende perfeitamente e o Cielo fala que encontrou o pobre de seu Matheus tremendo muito ali de tanto frio e que ele era tão indefeso. O Patrício, na sua investigação ali muito bem, ele pergunta ao Cielo se ali próximo fica uma clínica. O Cielo fala que sim, que fica bem ali a 3 quadras e o Patrício diz que tinha que ser e o Cielo pergunta o que tinha que ser. O Patrício responde que se ele não tiver equivocado, é bem provável que o Matheus tenha saído dessa clínica nos braços de sua mãe e o Patrício fica muito sorridente ali, acreditando piamente que o Matheus é filho da Luciana e enquanto ele fica assim muito feliz, o Cielo fica a cada momento ainda mais preocupado porque de fato ele não quer perder o seu filho, o filho que ele criou. E você, na sua opinião, qual nota você dá para essa cena maravilhosa, tendo em vista que já já o Patrício vai provar que o Matheus é filho da Luciana? Deixe aí o seu voto e a sua opinião nos comentários. Logo depois, o Patrício é levado até a casa do Cielo e ao ver o Matheus, logo ele se emociona e dá um olá para o Matheus, que já pergunta ao Patrício como que ele sabe o nome dele. O Patrício responde que é porque ele é um menino muito simpático e com os olhos tão lindos que ele tem, ele não poderia ter outro nome. E o Matheus, muito educado, se levanta e diz que sim, que ele se chama Matheus e pergunta o nome dele. O Patrício, por sua vez, ele se identifica ali e quase fala que é irmão do pai dele, mas ele se segura, gagueja um pouco ali e diz que é irmão do amigo dele, o Rodrigo. O Matheus pega firmemente na mão do Patrício, que logo sente a energia positiva do menino e ele diz olá para o Patrício e pergunta como que está o irmão dele. O Patrício, segurando o choro ali, ele diz que o irmão dele está muito bem e que fala tanto dele que ele ficou com muita vontade de vir ali lhe conhecer. O Matheus pergunta se o Patrício quer uma água, um copo de suco e o Patrício, empopotizado com o menino ali, ele responde que não e lhe agradece.
O menino sai um pouco de lado ali para escrever e o Patrício diz que já está notando ali que ele está aprendendo a escrever, né? E ele responde que sim, mas que ainda não pôde ir para a escola. O Patrício pergunta se então ele pode ver e é exatamente aí quando tudo acontece, porque o menino responde que sim e pede só que ele espere um pouco até que ele tire aquele casaco ali, porque está muito quente e ele está com muito calor. O Patrício chama ele para lhe ajudar e quando ele tira o casaquinho do menino, ele vê a medalhinha nele e fica ainda mais emocionado porque ele se lembra nitidamente no dia que deu para ele de presente aquele cordão. O Patrício fica sem palavras ali e o Mateus diz que já sabe escrever o M de Mateus e de mamãe e que também agora sabe o P de papai e de Patrício. E o menino tenta mostrar a sua letrinha ali para o Patrício, que está no mundo da lua, porque nesse momento ele constata que acabou de achar o filho da Luciana e o Rodrigo e fica muito emocionado. O Patrício então pergunta se essa medalha ali é dele e o Tchelo responde que sim, que é dele, que lhe acompanha desde o dia em que ele nasceu e que nunca foi tirado. Então o Patrício revela para o menino que essa medalha ali foi ele quem deu a ele quando ele nasceu e colocou ainda no hospital. E o Mateus olha para o Tchelo ali e diz que não está entendendo. O Tchelo se senta e olha para o menino sem saber o que falar para ele e o Patrício pega no bracinho dele ali e diz que é verdade que ele colocou aquela medalhinha nele assim que ele nasceu e revela para o menino que ele é o irmão do papai dele e que ele é o seu tio Patrício. O menino volta a olhar para o Tchelo sem entender nada ali, depois ele olha para o Patrício, olha para a Judy e fica todo perdido ali. O Patrício então diz ao Mateus que acredita que o pai dele, o Tchelo, tem algo para lhe dizer. O menino se volta e olha para o Tchelo, que diz ao Mateus, muito emocionado ali, que quer ele mais do que nada nesse mundo e declara que é sim o pai dele de coração, mas que não é o seu verdadeiro pai. O bichinho então pergunta ali se ele não tem um papai e o Patrício diz que sim, que ele tem e que tem um papai e uma mamãe. E ele pergunta bem carinhoso ali se ele tem uma mamãe. O Tchelo fala que sim, que ele tem um papai e uma mamãe e o Tchelo então revela logo tudo ao Mateus ali, que os pais dele é o amigo dele, o Rodrigo, e a senhora Luciana, que eles dois sim são seus pais verdadeiros. O Tchelo fala que se ele quiser, o senhor Patrício pode levar ele até eles e o Patrício pergunta ao Mateus se ele, o Mateus, gostaria que ele levasse ele até os seus pais e o Mateus balança a cabeça afirmando que sim e ele então se vira para o Tchelo, lhe abraça e ele começa a chorar. Depois ele olha para o Patrício e chama ele de tio Patrício e o Patrício abraça ele. E a cena agora, para ficar completa, com a Luciana, logo depois que ela deu umas budurradas na Clara ali, agora ela fica ali, olha, sem saber o que fazer para encontrar o filho dela, tendo em vista que a Clara saiu nos pinotes sem falar nada, mas ela nem imagina o que vai acontecer daqui a pouco, mas por enquanto a Besourão diz a Luciana que quer lhe dizer que sente muito por tudo que ela está passando e que conseguiu ver as maldades que a senhora Clara fez contra ela e que não sabia o que fazer logo depois que pegou aquela pulseira e que só guardou. E alguém bate na porta e a Besourão vai atender e a Luciana fica ali, olha, acabada, mas que suas energias vai voltar a todo vapor nesse momento, porque é aí quando o menino entra e toca com a sua mão leve no ombro dela. Luciana olha assustada, mas lhe abraça fortemente e o Patrício se aproxima e diz a Luciana, Luciana, aí está o seu filho. O Tchelo então entrega a medalhinha ali e diz que ali está a medalhinha que ele usava no dia em que socorreu ele e a Luciana pega e fica chocada com essa notícia maravilhosa e o menino dá um belo sorriso para a mãe e o Patrício coloca o cordão nele e a Luciana emocionada puxa o menino, lhe abraça e começa a lhe pedir perdão de uma culpa que ela não tem. A Luciana, logo depois dessa emoção ali, ela olha para o Tchelo e pergunta por que há 5 anos ele mentiu para ela e disse que ele tinha 4 meses e não 2. E o Tchelo diz que sim, que se recorda muito bem disso, mas é porque ela quis tanto ele que ele logo ficou desconfiado e que ela sabe muito bem como estão as coisas nesse mundo e que de verdade ele tinha apenas 2 meses. Nesse momento é quando o Rodrigo chega com a Alexia. A Alexia corre para abraçar o menino e já com o Rodrigo ele fica sem entender aquela visita ali, até que a Luciana se aproxima do Rodrigo e diz que o Patrício trouxe o Tchelo e o Mateus e revela tudo ali, que trouxe o Mateus porque ele é o filho deles.
O Rodrigo começa a se emocionar ali e ela repete que o Matheus é filho deles. O Rodrigo se aproxima do menino e pede para que ele diga se ele é filho deles e o Matheus responde que sim. O Rodrigo então lhe abraça, lhe levanta e comemora ali e finaliza essa cena maravilhosa que infelizmente o Patrício entende que sua missão está cumprida naquela terra ali e no próximo capítulo será a tão triste morte do Patrício.